Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério. Eu quero falar hoje sobre a diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Então, quero compartilhar a tela com você, acompanhe comigo. Então, veja que na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer aqui é que há diversidade. Há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, há diversidade de membros. Aleluia! Então, veja que a diversidade ela está presente no reino de Deus. Então, nós temos a diversidade de dons, a diversidade de operações e a diversidade de ministérios. Então, Deus, ele se alegra com a diversidade. A diversidade alegra o coração do Pai Celestial, alegra o coração de Deus. Os legalistas dizem assim: todos nós somos iguais. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós somos estrelas e cada uma delas tem o seu brilho. Deus nos fez assim. Nós somos diferentes, contudo, somos diferentemente lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia! Então, veja. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, observe que a diversidade dos dons é concedida pelo Espírito. Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito concede os dons espirituais. Depois ele vai dizer, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, veja que a diversidade de ministérios é responsabilidade do Senhor. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, veja que a diversidade de operações é uma responsabilidade de Deus, aqui no caso o Pai. Então, o Espírito concede os dons espirituais, o Senhor, que é o Senhor Jesus, concede os ministérios, e o Pai nos acompanha em todo o tempo com as operações. Glória a Deus. Então, veja, os dons são concedidos pelo Espírito Santo, os ministérios são concedidos pelo Senhor Jesus, e as operações são concedidas pelo Pai. Então, os dons espirituais representam o início da carreira. Representam o começo, né? O início de tudo. Então, são um presente. Dons aqui, carisma, quer dizer presente. Então, é um presente do Espírito para a igreja. Então, os dons ministeriais, ou os ministérios, eles representam o fim da corrida. Então, enquanto os dons espirituais representam o início, os dons ministeriais representam o fim. Contudo, durante toda a nossa jornada espiritual, o Pai nos acompanha com as operações. Então, como é que nós vamos amadurecendo esses dons? Como é que nós vamos desenvolvendo esses dons até chegar aos ministérios, né? Através das operações. E quem é que nos conduz por esse caminho? O Pai Celestial. Então, a diversidade de operações, que fala da criatividade do Pai, vai nos conduzindo. Então, nós vamos ter uma disciplina especificamente para tratar de todo esse assunto. Mas fique tranquilo, é um assunto extenso. Nós estamos só fazendo aqui uma aula, né, para que você tenha uma consciência a respeito desses assuntos e veja que dons espirituais, dons ministeriais e diversidade de operações são coisas bem distintas, ok? Muito bem, então, veja, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, o apóstolo Paulo, então, vai nos trazer ali o rol, né? O rol ali dos dons espirituais. E ele vai dizer que o Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, os dons espirituais, eles estão agrupados em 3 grupos. Eles formam 3 grupos. Primeiro, grupo das línguas, de inspiração. Grupo do poder, né? E grupo do saber, que é a inspiração. Então, como é que eles são classificados? Então, veja, o grupo do poder é representado pela fé, operações de maravilhas e dons de curar. O grupo do saber, que é a inspiração, é representado pela palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E o grupo das línguas, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, veja, meus irmãos, nós vamos aprofundar nesses temas, em nome do Senhor Jesus, né? Eu penso que só essa questão dos ministérios, da diversidade de dons, sejam eles espirituais, ministeriais, a diversidade de operações já merece um curso específico sobre isso, ok? Nós vamos falar, ok? Nós vamos aprofundar, vamos mergulhar em cada um desses temas, você vai ficar especialista nesse assunto, ok? Cada um desses grupos possui um dom maior. Então, veja, no primeiro grupo, no grupo do poder, eu tenho a fé como um dom maior. Por quê? Porque sem fé eu não opero maravilhas, sem fé eu não vou curar, né? E eu quero chamar a sua atenção que não é dom de curar, mas são dons de curar. Porque existem muitas enfermidades. Então, como é que Deus trabalha tudo isso? Muito bem. No segundo grupo, grupo do saber, então nós temos o dom maior, é a palavra de sabedoria. Então, para ter uma palavra de sabedoria, eu preciso da palavra de conhecimento, quer dizer, eu preciso ter conhecimento sobre esse assunto, e eu preciso de discernimento de espíritos, né? Então, o discernimento de espíritos é algo essencial para que eu tenha uma palavra de sabedoria. E por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito do homem, e nós temos o Espírito maligno. Então, esse discernimento do espírito, de qual espírito que essa pessoa está se movendo, é muito importante para que você tenha essa palavra de sabedoria. Então, palavra de conhecimento, mais discernimento de espírito é igual a palavra de sabedoria. Vamos aprofundar também, aleluia, nesses assuntos, né? Eu fico emocionado e contente, porque eu sei, né, da envergadura desse tema, desse assunto, que é pouco falado, né? E, em terceiro lugar, nós temos o grupo das línguas, né? E o dom maior aqui é a profecia. Então, nós temos variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom maior, profecia. Então, variedade de línguas mais interpretação de línguas é igual a profecia. Então, veja que a variedade de línguas aqui são variedades de idiomas, são vários idiomas, né? Mas eu preciso ter o quê? Uma interpretação de línguas. Interpretação. Aqui não é uma tradução, é uma interpretação. E eu quero só abrir um parênteses para dizer que a tradução ela é sistemática, envolve o verbo, né? A posição do sujeito, né? Do predicado, etc. Mas, quando eu falo da interpretação de línguas, a interpretação ela não é sistemática, ela é enigmática. É bem diferente, por quê? Porque a tradução ela é sistemática, ela tem vários pré-requisitos ali, tem todo um contexto que você precisa seguir, um protocolo, mas quando eu falo de interpretação de línguas, eu estou falando de algo enigmático, algo que é pela fé, ok? Nós também vamos aprofundar nesse assunto. Então,
Veja que esses 9 dons espirituais estão divididos em 3 grupos. E em cada um desses grupos eu tenho um dom maior. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, quando ele diz procurai com zelo os melhores dons, que dons são esses? Quais são esses dons, né? Então, os melhores dons para você. Amém? Os melhores dons, aqueles que você se identifica mais. Então ele diz assim, procure com zelo, pesquise, medite, procure exercer esses dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é esse caminho? É o caminho do ministério. É o caminho do serviço especializado. Aleluia? Então, veja, eu tenho os dons espirituais. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, nós temos os dons espirituais, nós temos os dons ministeriais e nós temos a diversidade de operações. Então, tudo começa com os dons espirituais. Contudo, quero só lembrar você que os dons espirituais é um presente do Espírito para a igreja. O Espírito presenteia a igreja. Então, ele pode me usar como uma palavra de sabedoria, ele pode me usar como uma palavra de conhecimento, né? Ele pode me usar. Contudo, né, o dom é do Espírito. Agora, e ele é instável. E por que é instável? Porque o Espírito Santo pode me usar hoje e amanhã não. Mas, quando eu procuro com zelo e encontro esse caminho mais excelente, que é o caminho do ministério, então veja, quando eu encontro o caminho do ministério, o caminho da especialização, agora não é o Espírito Santo que traz um presente, né? O presente agora não é o dom, o presente agora é uma pessoa. Porque nessa pessoa está concentrada aquele dom, a especialização daquele dom. Então, o ministro, né, da onde vem a palavra ministério, o ministro, né, o servo, né, o serviço, agora é um serviço especializado. E aonde esse ministro chegar, ele é o presente. Então, se você buscar com zelo, por exemplo, os dons de cura e desenvolver um ministério de cura aonde você chegar, né? Você não vai curar só um tipo de enfermidade, você vai curar várias enfermidades e você é o presente. Se você desenvolve um ministério de ensino, né, de ensino da palavra, então não é uma palavra de sabedoria, agora você 24 horas se move no espírito de sabedoria, aonde você chegar, você é o presente. E como é que nós fazemos, então, né, para amadurecer esses dons espirituais e para avançar em direção ao ministério? Então, como é que a gente faz, né? Através da diversidade de operações. O que são as operações? As operações representam a criatividade do Pai Celestial na nossa vida. A diversidade de operações. E aqui eu quero dizer para você que nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente para receber essa criatividade. Nós precisamos comunicar com o Pai, com o Espírito, né? Para que Ele possa nos conceder essa criatividade todos os dias. É uma diversidade de operações. Diversidade. E através dessa diversidade de operações, né, eu vou tendo experiências, eu vou amadurecendo, eu vou alcançando esse ministério poderoso em Deus. Ok? Então, vou ficar por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Foi só uma cerejinha aqui, né? Foi só um preparo, que nós vamos aprofundar esses assuntos de maneira sistemática, para que você fique especializado em tudo isso, nos dons espirituais, dons ministeriais, diversidade de operações. Só de diversidade de operações nós temos mais de 300 na Bíblia. Aleluia! Então, um beijo no teu coração, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.